Olá, boa noite ou boa tarde. Esse é o nosso terceiro tema, não é? Da Guerra dos Tronos que nós temos estudado. Nos outros dois sábados nós estávamos juntos. Infelizmente não vamos poder estar juntos pessoalmente hoje, mas estamos juntos pela fé. E hoje vamos para o nosso terceiro episódio da Guerra dos Tronos. Primeiro nós falamos sobre o trono do Pai, depois o trono dos homens, e hoje o nosso terceiro tema é o reino dos céus. E eu quero te convidar para estudar esse tema comigo, e eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia junto comigo no livro de Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler o verso 17, que diz assim: Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Bom, na semana passada nós vimos um pouco a tentação de Cristo, e Cristo foi tentado por Satanás. Satanás ofereceu a ele tudo que ele oferece aos homens. Nós vimos na semana passada, ele oferece a sensação de que você pode fazer o que você quiser e não vai ter consequência nenhuma. Ele oferece poder, ele oferece riquezas, e ele ofereceu tudo isso a Jesus, e Jesus negou, porque Jesus não acredita em falsas promessas. Nós vimos na semana passada, e agora essa passagem que nós lemos é o que acontece na sequência. Depois de Cristo ter sido tentado por Satanás, agora ele passou a pregar. E a pregação dele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quando nós vamos alguns versos para frente, já no verso 23, nós encontramos a Bíblia dizendo assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus passou agora a pregar o evangelho do reino. Essa palavra evangelho, ela aparece pela primeira vez no livro de Mateus, aqui no capítulo 4, no verso 23. Evangelho é uma palavra que significa boas novas, boas notícias. E eu te pergunto, que boas notícias seriam essas que Jesus estava pregando, que Jesus estava ensinando? Quais seriam essas boas notícias? Bom, para a gente entender essas boas notícias, a gente precisa voltar lá na Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 2, o verso 10. Abra aí sua Bíblia comigo, Daniel 2, verso 10. A Bíblia diz assim: Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Você percebe qual era a percepção que as pessoas tinham aqui no caso dos deuses? Elas entendiam que os deuses, isso aqui é uma percepção dos magos lá da Babilônia, mas eles entendiam que os deuses, entendiam que Deus era alguém distante da humanidade. Era alguém maior, que tinha mais capacidade, que estava acima de tudo, mas que era distante. Ora, de fato, quando nós vamos para o cristianismo, nós entendemos que Deus é o criador de todas as coisas. Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus o céu, a terra, tudo o que há na terra. Deus, ele é infinito. Deus não cabe no nosso universo. Deus é maior do que o universo. Deus transcende o universo, mas a percepção das pessoas, que as pessoas tinham de Deus, é que Deus era grande demais para estar perto de nós.
Mas quando nós vamos para o Evangelho, para a boa notícia de João, lá no capítulo 1, João começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Bom, João parece repetir a ideia de que Deus é soberano e de fato é, de que Deus é criador e de fato é, mas João, na sua boa notícia, no seu evangelho, no primeiro capítulo, no verso 14, nos introduz qual é essa boa notícia, qual é essa boa nova. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A boa notícia, meu irmão, meu amigo, minha amiga, é que Deus, é que Cristo Jesus, sendo transcendental, sendo maior do que todas as coisas, Deus habita conosco. A boa notícia é que Deus tinha vindo morar conosco. Você se lembra quando o anjo falou com José e ele disse que Maria teria um filho? Ele disse: ele será chamado Emanuel, Deus conosco. A boa notícia, meu irmão, meu amigo, é que nos momentos difíceis da sua vida, Deus está com você. Quando você acha que as coisas estão complicadas e realmente a gente está vivendo num período que as coisas estão complicadas, a boa notícia é que Deus está conosco. Mas eu tenho mais para te dizer. Cristo pregava a boa notícia do reino. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Deus está conosco, Ele traz consigo o seu reino. Você quer entender melhor o que é o reino de Deus? Quando nós vamos então para a oração que Cristo ensinou, a oração do Pai Nosso, ele disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus, minha amiga, meu amigo, o reino de Deus é o lugar, seja na terra ou no céu, é o lugar onde se faz a vontade de Deus. E Cristo então dedicou a sua vida a pregar e a anunciar qual é a vontade de Deus. E quando nós folhamos o livro de Mateus, quando nós folhamos e olhamos as boas novas que estão escritas no livro de Mateus, nós podemos entender qual é a vontade de Deus. No primeiro verso que nós lemos, a Bíblia diz que Cristo pregava: arrependam-se. E a vontade de Deus é que você se arrependa, porque o reino de Deus é um lugar onde não existe culpa. E nós lemos o verso 23 e a Bíblia diz que Cristo curava as pessoas. Toda sorte de doença, toda sorte de moléstia, toda sorte de sofrimento, porque a vontade de Deus, o reino de Deus, no reino de Deus não existe sofrimento. No reino de Deus não existe doença. Jesus pregava que a vontade de Deus era que você fosse saudável. Quando nós avançamos uma página na Bíblia, lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus diz que o reino é dos humildes de espírito, dos pobres de espírito, porque a vontade de Deus é que não haja pessoas orgulhosas e arrogantes. Quando Cristo ensinava que a nossa forma de guardar os mandamentos deve ser superior, a nossa justiça deve ser superior ao dos fariseus e dos escribas, quando ele diz que nós devemos cumprir a lei como ele cumpriu, é porque a vontade de Deus é que os seus mandamentos sejam obedecidos e guardados com o coração, não como uma mera formalidade. Então, quando Cristo, em Mateus, no capítulo 5, dos versos 17 ao 20, nos diz que nós devemos guardar a lei
cumprir a lei, nós devemos fazer com o coração, porque essa é a vontade de Deus. Sabe? Em Mateus no capítulo 6, dos versos 2 ao 4, Cristo fala assim: olha, quando vocês forem fazer os seus atos de justiça, façam de uma forma diferente. Ele diz: se a sua mão direita der uma esmola, que a sua mão esquerda não veja. Sabe, o reino de Deus, a vontade de Deus é que você faça o bem sem esperar reconhecimento. É que você faça o bem sem querer ser famoso por fazer o bem. É que você faça o bem por amor. Porque o reino de Deus é um lugar onde as pessoas se amam. O reino de Deus é um lugar onde não existe segundas intenções. Sabe? Quando Jesus se sentava com os pecadores, quando Jesus chamou Mateus, que era um publicano, um cobrador de impostos, e agora os outros cobradores de impostos se sentiram atraídos por Jesus, e Jesus sentava com eles e comia com eles e os ensinava. Sabe o que isso quer dizer? É que o reino de Deus é um lugar onde não existe diferença. O reino de Deus, meu amigo, minha irmã, o reino de Deus é um lugar onde os pecadores são aceitos. O reino de Deus é um lugar onde aqueles que ouvem a voz de Cristo são aceitos e não importa o que eles já fizeram, o que importa é que eles querem estar ao lado de Cristo. O que importa é que eles querem que seja feita na sua vida a vontade do nosso Pai que está no céu. Abra aí a sua Bíblia, Mateus no capítulo 13. Mateus 13, os versos 31 e 32, a Bíblia fala assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. O reino de Deus, minha querida, meu irmão, ele pode ser vivido por você hoje. O reino de Deus é onde estão os filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que aceitam a vontade de Deus. Quando eu e você cuidamos da nossa saúde, quando eu e você nos prevenimos para que as doenças não cheguem a outras pessoas, como você está fazendo nesse momento, nós estamos vivendo o reino de Deus. Estamos anunciando o reino de Deus, um lugar onde as pessoas não vão mais se preocupar com as doenças. Quando eu e você aliviamos o sofrimento de alguém, quando eu e você aliviamos a fome de alguém, nós estamos pregando o reino de Deus, um lugar onde não vai mais haver fome. Quando eu e você abraçamos alguém, quando eu e você perdoamos alguém, nós estamos vivendo o reino de Deus, porque o reino de Deus, a vontade de Deus, é que o seu reino se manifeste aqui nessa terra. E que as pequenas coisas que nós fazemos em prol do reino de Deus, elas alcancem pessoas, alcancem mais e mais pessoas. E que essa semente plantada no seu coração, a vontade de Deus é que essa semente cresça, que essa semente dê frutos. A vontade de Deus é que o seu reino cresça e frutifique no seu coração. Você pode, meu irmão, minha irmã, viver o reino de Deus hoje. Você pode fazer o reino de Deus crescer hoje. Quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos as boas notícias de Jesus,
nós encontramos um Jesus que prega o seu reino. Nós pregamos um Jesus que veio fundar o seu reino. Eu queria ler com você uma das últimas lições que Cristo deixou do seu reino. João no capítulo 13. João no capítulo 13, o verso 3, do 3 ao 5, diz assim: Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Nós conhecemos essa história. Era a tradição daquela época que, após uma caminhada, ao chegarem em uma casa, as pessoas tivessem os seus pés lavados. Mas a casa onde os discípulos estavam ali naquele momento era uma casa cedida, uma casa emprestada. E as pessoas que deviam lavar os pés eram as pessoas mais humildes da casa. Se naquela casa houvesse um servo, houvesse um escravo, a obrigação, a incumbência de lavar os pés das pessoas era desse servo. Sabe, ter roupas naquela época não era algo muito fácil. Nós hoje temos teares, né? Aliás, essa foi a primeira revolução industrial. As pessoas começaram a produzir tecidos em alta escala e os tecidos ficaram baratos, mas naquela época, ter roupas era algo caro. E os servos, eles só tinham a sua roupa de baixo. Eles não tinham um manto, uma vestimenta de cima para se cobrir. Quando Cristo tira a sua vestimenta de cima, Cristo está se vestindo como se veste um servo. E agora Cristo pega uma bacia com água e uma toalha, e Cristo passa a fazer o que um servo faz. E aí no verso 12, a Bíblia diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. E uma das suas últimas lições, e em um dos seus últimos sermões sobre o seu reino, Cristo nos ensinou a servir. Cristo nos ensinou que nós não somos maiores nem melhores do que ninguém. Cristo nos ensinou que se alguém quer ser grande no reino de Deus, se alguém quer fazer a vontade de Deus, ele tem que abrir mão de si mesmo, abrir mão do seu orgulho. E se alguém quer fazer a vontade de Deus, se eu e você queremos ser embaixadores do reino de Deus, nós temos que servir, nós temos que ajudar, nós temos que auxiliar, nós temos que amar, temos que estender a mão. E a vontade de Deus é que nós amemos. A vontade de Deus é que nós demonstremos amor porque Ele amou. E o seu reino é um reino de amor. Quando Cristo naquela noite sentou-se à mesa com os discípulos e comeu com os discípulos, Ele partiu o pão,
e deu graças e serviu os discípulos, e ele disse aos discípulos: fazei isto em memória de mim. Cristo falava aos discípulos para repetir os seus atos, não somente estar juntos na comunhão da Santa Ceia, mas para continuar fazendo o que Jesus sempre fez até ali, a continuar servindo, a continuar amando, a continuar pregando esse reino. Meus irmãos, o reino de Deus é onde a sua vontade é feita. O reino de Deus é onde Cristo está, porque aonde Cristo está, ali é amor, ali há o reino de Deus. E se Cristo está no seu coração, se Cristo está no seu coração, no fundo da sua alma, o reino de Deus vai aonde você vai. Você se lembra o que ele disse para Josué? Josué, aonde você encostar a planta dos seus pés, ali será seu. E se Cristo está no seu coração, aonde você vai, vai junto com você o reino de Deus. Mas nem todos, meus queridos, nem todos ainda são membros do reino de Deus. Mas vai haver um dia, quando não mais houver pecado, em que o reino de Deus não será só onde você estiver, não será só onde a sua família estiver, mas o reino de Deus vai ser toda essa terra. E Cristo, nessa mesma ocasião, em Mateus, no capítulo 26, no verso 29, ele disse: E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. O desejo de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Cristo, meu irmão, é se encontrar contigo novamente. O desejo de Deus é que quando esse reino tomar conta de toda a terra, nós estejamos juntos, sentados juntos à mesa e agora celebrando com Cristo a vitória. Você quer ser um morador do reino de Deus? Você quer viver no reino de Deus? Comece a viver o reino de Deus hoje. Comece a sentir o reino de Deus no seu coração. Comece a fazer a vontade de Deus. Comece a viver a vontade de Deus. A minha família vem do Nordeste, lá da Bahia. E quando as tias da minha mãe se juntam, elas começam a contar aquelas histórias lá da Bahia, lá do lugar delas. E eu gosto de ouvir essas histórias, porque são histórias de alguém que gosta de onde veio. Meu irmão, eu e você não somos daqui. Eu e você somos do reino de Deus, um lugar onde não há choro, um lugar onde não há vírus, um lugar onde não há doença, um lugar onde só há amor e paz. E o nosso dever, como habitantes desse reino, aqui na terra, é viver como pessoas desse reino e falar para as pessoas desse reino que nós tanto amamos e falar para as pessoas da saudade que nós temos, do desejo que nós temos, da esperança que nós temos de sentarmos à mesa mais uma vez com Cristo. Meu irmão, você deseja estar sentado à mesa com Cristo? Você deseja estar sentado nessa grande ceia no reino do nosso Pai? Viva hoje o reino de Deus. Eu quero nesse momento orar com você, para que o reino de Deus, essa pequena semente, nasça hoje, nesse momento, no seu coração.
e que através de você ela cresça e dê frutos, e que as pessoas encontrem a sombra e o descanso do reino de Deus, o alívio do reino do Pai, através de você, o embaixador de Cristo. Você quer orar comigo? Você deseja viver como um habitante do reino? Você deseja que o reino seja em você? Você deseja viver pelo reino? Feche seus olhos nesse momento. Nosso Pai, nós aprendemos hoje que o reino de Cristo e que o seu reino pode estar entre nós quando nós fazemos a sua vontade. Pode estar entre nós quando nós anunciamos às pessoas a sua vontade de que pecadores se arrependam, a sua vontade de que pessoas sejam felizes, a sua vontade de que não haja doenças, a sua vontade onde não haja diferenças. Senhor, nos ajude a ser pessoas que tratam a todos com amor, pessoas que ajudam o próximo, pessoas que vivem como membros do seu reino, pessoas que têm lado nessa guerra dos tronos. Nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Se nós não nos encontrarmos mais, nós temos um encontro marcado na mesa do Pai, no reino de Deus. E que até lá nós vivamos como cidadãos habitantes desse reino. Em nome de Jesus, que Jesus nos abençoe. Amém.